Isso é finitude. E talvez o grande pecado que nós temos é que a gente não aceita a finitude. Ali no Gênesis, quando a serpente diz, você vai ser igual a Deus, Deus não conhece limites, né? Ele pode tudo, mas o mundo que ele criou é finito. E no mundo finito, há limites. E a gente vive dentro de limites. Há limites, inclusive, para os dias da nossa existência, os dias da nossa vida. Eu lembro meu professor no seminário dizendo, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E ele falou, o que se espera de um homem com 94 anos, febril, com falência sistêmica dos órgãos numa UTI? Que ele venha a falecer. É isso que se espera. Essa é a finitude do mundo. Então, na minha oração, eu levo a Deus a minha angústia diante da finitude, de quando a vida não é o que eu gostaria que fosse, quando eu não sou o que eu gostaria que fosse, quando as pessoas não são o que eu gostaria que elas fossem, e quando os horizontes de possibilidades eles são mais estreitos do que eu gostaria. Então eu levo isso para Deus, para eu não me revoltar aí dentro, para eu não me deixar influenciar pelo espírito de Lúcifer, de ficar revoltado por ser finito e não ser Deus. A segunda expectativa que eu tenho na minha oração é justamente discernir o que faz sentido. Eu não tenho um caminho de fé como a fé me coloca no mundo absurdo. A fé me faz realizar o impossível. Está vendo a pretensão de transcender a finitude? Né? Não, a minha fé me faz andar no mundo possível, com dignidade, encontrar sentido. A fé me traz para a lucidez, para a razoabilidade. Então, na minha oração, eu chego cheio de paixões, eu chego de medos, eu chego cheio de revoltas, eu chego cheio de inconformidades, de indignações, de ansiedades. E no quarto da oração, eu encontro serenidade, eu volto à lucidez. Eu volto ao perfeito juízo. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala daquele demoniado gadareno que estava assentado aos pés de Jesus em perfeito juízo. Eu acho linda essa expressão, em perfeito juízo. O Paulo fala a Timóteo que existem pessoas que foram arrastadas pelos espíritos maus e perderam a sobriedade. E Paulo diz que voltem à sobriedade, é um apelo dele, né, para que voltem à sobriedade. Então, assim, no quarto da oração, eu encontro sobriedade, lucidez. Eu volto a esse lugar de serenidade. É como se eu falasse com Deus e Deus fosse falando assim para mim, meu filho, isso que você está pedindo para mim não faz sentido. Isso que você está falando de mim não faz sentido. Isso que você está pensando não faz sentido. Isso que você está querendo não faz sentido. Isso que você está esperando que aconteça não faz sentido. Volta ao juízo, volta à serenidade, volta à sobriedade. Encontra o prumo de novo. Você está perdido, você está desequilibrado, você tá movido por paixões, você está fora do... Você está com a cabeça, você perdeu a cabeça, você perdeu o juízo, volta. E na oração eu encontro isso. Às vezes eu vou orar, eu estou cheio de raiva, eu estou querendo socar a cara de alguém, aí Deus fala assim, volta meu filho, volta. E é na oração que eu encontro sentido. É esse lugar da oração. A outra coisa que na oração, eu recobro a minha fé. Eu sou lembrado do caráter de Deus. O Queiruga, André Torres Queiruga, um teólogo que eu gosto muito, ele diz que na oração nós não convencemos a Deus, nós convencemos a nós mesmos. Nós começamos a duvidar de Deus. Deus me ama, Deus esqueceu de mim, Deus não me ama, Deus
está me castigando, Deus está me punindo, o que eu fiz para merecer isso? Por que Deus está demorando tanto? Eu começo a pensar coisas de Deus que não são coerentes com a revelação de que Deus é amor, de que Deus me ama, de que Deus me quer bem, e de que Deus cuida de mim. Então, na oração, eu recobro a minha fé no caráter, na bondade, no amor de Deus. Eu aprendi com meu amigo Ricardo Gondim essa expressão: Deus é bom e sabe amar. Na oração, eu me lembro disso. E o Espírito Santo me convence disso novamente. Não é porque os dias são maus, as situações são más, que eu que Deus me deixou, me abandonou. Então, assim, o sofrimento tem um poder destrutivo muito grande. Ele joga uma nuvem de fumaça em cima do caráter de Deus e a gente fica meio perdido. Então, no momento da oração, ali no quarto da oração, a gente recobra a fé. Também na oração, eu tenho expectativa de perceber onde Deus está. O que Deus está fazendo? Eu lembro um dia que conversei com o meu orientador espiritual e eu disse para ele assim: olha, às vezes eu estou conversando com pessoas e elas estão me contando um sofrimento tão grande, uma situação tão desesperadora, que eu fico pensando assim, isso não tem solução, isso não tem como resolver. E eu não sei o que falar para elas, porque elas não têm como ir embora dessa situação, isso não tem como se resolver, eu não sei o que falar para elas. E ele disse: você tem que ajudá-las a perceber Deus dentro dessa situação. E eu achei aquilo uma sabedoria tão maravilhosa, que quando a gente está diante de um problema, a gente quer logo resolver o problema, e a gente acha que a única coisa que Deus tem para fazer ali naquela situação é resolver o problema, é desembaraçar a situação, quando na verdade Deus pode estar querendo fazer muita coisa dentro da situação, dentro do problema. E a gente pensa que porque não está acontecendo aquilo que a gente quer que aconteça, que Deus não está fazendo nada. Não, Deus pode estar fazendo muita coisa diferente ou além de fazer aquilo que a gente está pedindo para Ele fazer. Porque quando a gente ora com o foco na súplica pela solução, e a nossa insistência é essa, Deus faz isso, Deus faz isso, Deus faz isso, Deus faz isso, Deus faz, e a mesma coisa, a gente não enxerga onde Deus está se movimentando, as outras coisas que Deus está fazendo, as outras coisas que Deus está falando, as outras coisas que Deus está criando, trazendo à existência, os outros frutos, porque a gente está obcecado. É como se eu fosse falar: papai, eu quero um carrinho de Natal, papai, eu quero um carrinho de Natal. E ele comprou para mim uma garagem inteira, ou ele, sei lá, ou ele está mostrando para mim que quer me levar para conhecer o mar, e eu estou fixado no carrinho, enfim. Tem tanta coisa que eu fico obcecado com a minha súplica, e aí eu fico, na hora da oração, do quarto da oração, é hora de discernir onde Deus está, o que Ele está fazendo, o que Ele está falando, o que Ele está construindo, onde Deus está. É a oração que me ajuda a fazer isso. Outra coisa que a oração me ajuda é submeter a minha vontade à vontade de Deus. Porque Jesus orou assim: todavia seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Essa submissão da minha vontade à vontade de Deus, mas sem revolta, sem ressentimento, sem mágoa, sem pirraça. Submeter mesmo a minha vontade à vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus é uma vontade ética. É como se Deus falasse assim: meu filho, independentemente do que vai acontecer nessa situação, existe um jeito de você passar por ela que é segundo a minha vontade. Independentemente de você amanhã ter ou não o que comer, existe um jeito de você viver o dia de amanhã que é um jeito próprio daqueles que são meus filhos. É um jeito que reflete o meu caráter, é um jeito que reflete a minha beleza. Então, ajusta seu coração aqui, volta ao juízo, percebe o que eu estou fazendo, vem comigo, vamos atravessar isso e submete o seu coração à minha vontade. Eu também lembro do José Comblan,
padre José Comblan, teólogo também, ele diz que na oração nós distinguimos os nossos desejos dos desejos de Deus.